Antes de Einstein, um cientista se tornou muito conhecido por conta de uma proposta de transformações de coordenadas de um referencial em movimento em relação a um outro referencial que se encontra fixo, por exemplo. Essas transformações receberam, em homenagem a esse cientista, o nome de transformações de Lorentz. Então, o tema aqui é estas transformações que foram obtidas antes da teoria de Einstein. Esse indivíduo estava estudando um problema relativamente simples. Qual era o problema que ele estava investigando? Uma carga em movimento. E eu agora coloco meu referencial preso à carga elétrica. No referencial da carga elétrica, temos as seguintes situações. Nós só temos um potencial elétrico V de x, y e z, mais x', y', z', que é igual a Q sobre 4π epsilon zero. E agora, então, vamos colocar aqui raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. 1 sobre isso. Isso é bem conhecido. O problema, por outro lado, era de se determinar o potencial, este mesmo potencial, num ponto P de coordenadas x, y e z, mas num referencial que vê a carga elétrica em movimento. Claro que nesse referencial ele vai medir o potencial no instante de tempo t, num ponto P e num instante de tempo t. De forma que esse potencial agora, ele depende de x, y, z e t. A questão é, como é que eu determino esse potencial? Bom, a ideia sempre foi essa, de olhar para esse potencial num instante de tempo t. Ele foi gerado quando a carga elétrica estava aqui, atrás. No instante de tempo t, a carga está aqui. Mas o que ela experimenta é o campo elétrico quando a carga estava no instante de tempo anterior. Este instante de tempo anterior é conhecido como um instante de tempo retardado, ou seja, num instante de tempo t', que é igual a t, menos o quê? Menos essa distância, porque ele estava aqui numa posição que poderíamos chamar de R', R', e R é esse vetor posição. Então, esse vetor aqui é o vetor R menos R'. É a distância do ponto que você observa o potencial e o ponto no qual esse potencial foi produzido. Essa distância. Essa distância é módulo de R menos R', mas a luz vai daqui até aqui com uma velocidade c. Consequentemente, é módulo de R menos R' dividido por c. Essa é uma primeira coisa que é importante, e a partir dessa ideia de que acontece o retardo, então já se sabia que o potencial
no instante de tempo t não é dado por essa expressão aqui. Na verdade, é dado por uma expressão bem mais sofisticada, conhecida como potencial de Leonard Wishart. Então, a expressão para esse potencial é igual a Q, até aqui tudo igual, Q sobre 4π epsilon 0, aqui é tudo igual, mas as coisas agora mudam bastante. Né? Por quê? Agora o potencial seria o potencial não usando a coordenada R, mas usando essa coordenada. Porque depende da distância, mas da distância até esse ponto aqui. Até aqui dá para entender bem. Mas existe um outro fator e que não vale a pena a gente falar sobre ele aqui, já foi analisado quando nós estudamos o problema da radiação. Né? Esse fator aqui é 1 menos, vou escrever R menos R', sobre módulo de R menos R', que é o próprio R, porque esse R que está aqui é exatamente esse módulo de R menos R' sobre C. De forma que R é essa distância aqui, R é essa distância. O ponto no qual a partícula estava é a distância desse ponto no qual a partícula estava e este ponto que se observa o efeito, né, do potencial. Muito bem. Então, para completar, vamos chamar essa velocidade aqui, então, de V, a velocidade com que a partícula se desloca, né, dividido por C. Esse tipo de potencial aqui é conhecido como potencial de Leonard Wishart. Isso aqui era relativamente conhecido, né? Essa expressão para o potencial de Leonard Wishart. Né? O problema é que para eu determinar esses elementos todos, eu preciso encontrar esse tempo t', né? Porque encontrado o tempo t', eu vou, por exemplo, R' de t, né? Esse R' de t, eu posso escrever como sendo, por exemplo, naquele outro referencial, igual a VT, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui a expressão para R menos R' de t, é x menos u t' vezes i mais alguma coisa. Né? Porque eu tenho... Mas, veja que R menos R' escalar V sobre C é bem simples, esta expressão aqui. Né? De forma que esse mesmo potencial, então, eu posso escrever assim, é igual a Q, sobre 4π epsilon 0, e agora aqui eu tenho 1 sobre R, multipliquei por isso, menos R escalar menos R menos R', escalar V sobre C. Ora, eu tenho aqui uma expressão relativamente geral para R menos R'. Na verdade, como R' está ao longo do eixo X, esse vetor aqui, agora escrevo como sendo igual a xj mais z vezes k. Né? Mais z vezes k. Ora, R menos R' escalar V, como a velocidade está ao longo do eixo X, aliás, aqui, em vez de usar U para velocidade, eu vou manter V como está ali. Então, X menos V t', né? E logo, R menos R' escalar V, R menos R' escalar V, é simplesmente X menos V t',
E agora eu tenho V sobre C. Consequentemente, o resultado de tudo isso é que V de x, y, z e t é igual a Q sobre 4π epsilon zero. E agora aqui eu tenho módulo de R menos R', mas R' é a posição da partícula num instante de tempo anterior. Esse tempo T' aqui. Menos, agora temos menos x menos v T', x menos v T' vezes v dividido por c. Ou seja, eu posso determinar este potencial se eu souber, porque eu tenho aqui módulo de R menos R', está aqui, se eu souber T'. Veja, na verdade, o que eu tenho aqui é uma expressão que, se eu souber como determinar T' como função do tempo, né? Veja, isso aqui é igual a Q sobre 4π epsilon zero. Veja, 1 sobre módulo de R menos R'. Isso é raiz quadrada de x menos v T' ao quadrado mais y2 mais z2 menos x menos v T' vezes v sobre 2. Aqui está. Ora, é curioso, porque esse potencial depende de x, depende de y, depende de z, mas esse aqui não depende, escrito assim, ele não depende de t, ele depende de T'. Então eu preciso ainda encontrar T', esse é o problema. Ora, como é que a gente determina T'? A coisa é, em princípio, bem simples. Eu começo assim. T' é igual a T. E agora, menos, eu tenho aqui a raiz quadrada de x menos v T' ao quadrado mais C2 mais Y2. Né? Este aqui é ao quadrado também. Né? Então, o que eu tenho aqui? Dividido isto aqui, dividido por C. Ora, em princípio, não é difícil, não, achar T como função de T'. Como é que eu faço? Em primeiro lugar, eu elevo isso aqui ao quadrado e escrevo T menos T' é melhor, passo T' para cá, né? Ao quadrado, agora elevo ao quadrado, e isto é igual, coloco aqui C ao quadrado, que vem daqui, então C2 vezes T menos T' ao quadrado é igual a x menos v T' ao quadrado mais Z2 mais Y2. Ou seja, eu tenho aqui uma equação do tipo AT' ao quadrado mais BT' mais C igual a zero. Ora, T' agora é
ou a gente precisa encontrar os zeros de um polinômio de segundo grau. Então, se eu levar aqui ao quadrado, eu tenho, por exemplo, C2, T2. É o primeiro, né? É o primeiro termo que vai, na verdade, para essa constante C. Né? Mas eu tenho C2, T' ao quadrado. Um termo de A já é esse. O outro é esse aqui, V2 vezes T' ao quadrado. Então, eu tenho que achar. A resposta é a seguinte. 1 menos V2 sobre C2 vezes T' é igual a T menos Vx sobre C ao quadrado menos raiz quadrada de x menos Vt ao quadrado mais 1 menos V2 sobre C ao quadrado vezes Z2 mais Y2. Então, esta é a resposta. Claro que eu estou escrevendo T' agora em função, claro, de Tx, Y e Z. Muito bem, ainda tenho aqui mais 1 sobre C, mas aqui eu tenho uma coisa curiosa. Eu consigo determinar um instante de tempo anterior, é claro, é o T', né? Eu acho o T', um instante de tempo anterior, em função do tempo e, claro, do ponto do espaço, que tem coordenadas x, y, z e t. Então, eu encontro um instante de tempo retardado. O que aconteceu num instante de tempo t, aconteceu num instante de tempo anterior. Nesse ínterim, a partícula já se deslocou. Quer dizer, num instante de tempo t, a partícula está aqui. Mas o potencial determinado nesse instante se originou de um ponto no qual a partícula estava no instante de tempo anterior, que é este aqui. E eu acabei de determinar esse instante de tempo anterior. T'. T' é menos, menos. Menos, menos. É antes de T. Antes de T. Essa é uma expressão muito interessante mesmo. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos voltar ao nosso problema ali, né? Isso aqui é módulo de R menos R', né? Então eu posso escrever esta mesma expressão de um outro jeito. Olha só. Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre, veja, 1 sobre, aqui, como vemos, módulo de R menos R' é igual a T menos T' vezes C. Então, aqui eu tenho C vezes T menos T', finalmente, menos x menos Vt' vezes V dividido por C. Olha só que coisa curiosa. Eu escrevo o potencial produzido por uma carga num ponto anterior, né? Aliás, num instante de tempo anterior, em função do tempo atual e do tempo retardado. Veja só. E mais, né, a coordenada x. Mas agora o que eu faço? Eu tenho aqui T', substituo aqui. Então, eu trago esse T', substituo aqui. Né? E trago esse mesmo T' e substituo aqui. Eu já sei T'. Substituir aqui. Olha só a coisa curiosa, o resultado curiosíssimo que se obtém, né, depois de efetuadas essas substituições, aqui e aqui. Né? É o seguinte, V de x, y, z e t
é igual a Q sobre 4πε0 vezes um fator aqui que se chama de gama de V, né? 1 sobre raiz quadrada de gama de V vezes x menos VT, e tudo isto aqui ao quadrado, mais y2 mais z2. Esse é um resultado absolutamente fantástico, né? Fantástico. Por quê? Agora vamos ver como é que Lorentz raciocinou. Vamos voltar à nossa expressão aqui, para V em função de x', y', z'. Veja, aquela expressão que ele obteve é ou é equivalente a esta se eu, então, escrever que a propriedade de transformação de x' é igual a gama de V. Gama de V é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes x menos VT. X menos VT. Olha só. Assim, Lorentz inferiu uma transformação de coordenadas que é diferente da de Galileu. Esta aqui, onde gama de V, né, é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Tá? E essa transformação é conhecida como transformação de Lorentz. Né? Existe uma outra para o tempo, né, que a gente poderia até dar uma olhadinha a partir daqui, né, que é a seguinte: T' é igual a T menos Vx sobre C ao quadrado vezes gama de V, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. E assim que Lorentz se deu conta de que, do ponto de vista do eletromagnetismo, parece fazer mais sentido essas transformações aqui. É claro que agora eu tenho Z igual a Z', sim, e Y igual a Y'. Isso não pode ser diferente. Essas transformações aqui são conhecidas como transformações de Lorentz. Foram obtidas antes de Einstein, né? E com base nesse argumento, eu tenho uma carga elétrica que produz um potencial quando em repouso, dessa forma. Potencial elétrico em repouso. Quando ela está em movimento, deduzimos. O potencial é este aqui. O que significa x' igual a gama vezes x menos VT. A conclusão é a seguinte: o eletromagnetismo parece ser compatível só com as transformações de Lorentz e não com as transformações de Galileu. Quem inferiu isso foi Lorentz. O argumento é belíssimo e é bastante simples. Eu analiso a forma do potencial elétrico para uma partícula em repouso, e agora vejo a partícula em movimento, e agora eu vou determinar qual é a expressão para o potencial. E essa expressão só é compatível com essas transformações, conhecidas como transformações de Lorentz. Einstein deduziu essas transformações, mas de qualquer maneira essas transformações existiam antes de Lorentz.